Olá! Estudando sobre a história da arte, a gente descobre umas coisas muito interessantes. Uma delas foi algo que aconteceu em 1946, o Balé Yara, que, imaginem só, foi apresentado por uma importante companhia de teatro de dança russa, com cenário e figurinos de Cândido Portinari, no auge da sua fama, libreto do príncipe dos poetas Guilherme de Almeida e música do moderníssimo maestro Francisco Mione. O espetáculo foi apresentado no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Teatro Colón de Buenos Aires e ainda itinerou para vários teatros importantes dos Estados Unidos. Essa história quase se perdeu inteiramente, mas, graças ao diligente trabalho do Projeto Portinari, temos hoje um excelente material documental sobre o evento no portal do projeto e no acervo da Galeria Almeida Dale está parte das aquarelas e pinturas criadas por Portinari para esse evento. Meu nome é Denise Matar e eu vou contar para vocês como é que essa história aconteceu. Mas a gente vai começar lá do comecinho, tá? Então, aqui a gente tem a Tatiana Stepanova, que era a primeira bailarina, com um figurino do Portinari, e aqui a gente tem o cartaz de divulgação do Original Ballet Russe, que é uma companhia que foi criada após a morte do Sérgio Diaghilev, que aconteceu em 1929. Agora, de 1909 a 1929, os Ballets Russes foram o mais importante evento mundial na área das artes cênicas, um acontecimento que influenciou os rumos da dança no mundo inteirinho, que está na origem da dança moderna. Seus artistas se tornaram lendários, como a Anna Pavlova, o Nijinsky, o Sérgio Lifarra, que a gente tem o Nijinsky no Espectro da Rosa. E eles influenciaram não só as artes cênicas, mas a moda. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem um vestido do Paul Poiret, e o Paul Poiret ele foi se inspirar nos Ballets Russes, está dando para ver aqui claramente a isso. E o dia, naquele momento, quer dizer, é importante entender que os Ballets Russes eles foram uma revolução de comportamento, não apenas um espetáculo, né? Naquele início do século XX, Paris estava num momento trepidante, reunindo artistas do mundo inteirinho. E o Diaghilev soube aproveitar isso e encomendou obras a importantes compositores como o Stravinsky, o Debussy, o Prokofiev e artistas como Kandinsky, Picasso, Matisse e ainda figurinistas como Leon Baxi e a Coco Chanel. Aí aqui a gente tem um lendário balé que se chamava Parada, e o Parada ele tinha libreto do Jean Cocteau, cenário e figurinos do Picasso, música do Erik Satie e coreografia do Leonid Massine. Quer dizer, era uma coisa de uma qualidade absolutamente excepcional. Aqui é um figurino do Matisse para esse espetáculo, O Canto do Rouxinol, que já acontece por volta de 1920. Tá? Foi tão inspirador o que aconteceu que acabou se criando outros balés, como o Ballet Suédois, que vocês veem aqui. Aqui vocês têm um cenário do Léger, num espetáculo que se chamava Cenário e Figurinos do Léger, num espetáculo que se chamava A Criação do Mundo, com música do Darius Milhaud, que teve aqui no Brasil, que era uma pessoa que conhecia, um compositor que conhecia muito bem a arte brasileira. E quem estava morando em 1913, era um adolescente ainda, em Paris, era o Vicente do Rego Monteiro. O Vicente do Rego Monteiro ele sempre declarou que muito mais importante para ele do que o que ele aprendeu na Académie Julian, no tempo que ele teve em Paris, ainda adolescente, junto com a irmã dele, a Fédora, foi ter visto os Ballets Russes.
E quando ele viu os balés russos, ele imediatamente, quando ele volta para o Brasil, porque ele volta em 14 por causa da guerra, volta com a família, e ele começa a estudar as lendas indígenas, já pensando em fazer um balé. E aí vocês veem essa imagem que a gente tem aqui, esse desenho dele, na verdade, um guache, ele faz toda uma série desses guaches que ele faz a partir de 1918, quando a Ana Pavlova se apresenta no Recife e ele fala: eu tenho que fazer um balé brasileiro das lendas amazônicas. Então, ele começa a desenhar, vocês veem que já tem uma grande preocupação com o figurino, são quase já apontamentos para teatro, e aí ele faz uma exposição no Rio de Janeiro, em 1921, que é essa exposição que vocês estão vendo aí, e ele faz onde? No saguão de um teatro, o Teatro Trianon. Por quê? Porque ele apresenta um espetáculo das lendas amazônicas nesse teatro. Infelizmente, não existe nenhum único registro desse espetáculo, apenas críticas na imprensa, quase todas elogiando o espetáculo. E o Vicente era um cara persistente, porque logo depois dessa exposição de 21, ele vai para Paris, fica morando lá, e em 1925, junto com esse bailarino Malkovich, que era, na verdade, um bailarino que era aluno da Isadora Duncan, Malkovich, desculpa, é difícil, umas palavras são difíceis de falar. Então, ele vai, ele faz uma apresentação dentro da Exposição Internacional da Feira de Artes Decorativas, de 1925. É um evento, outro evento emblemático na história da arte. E ele apresenta esse espetáculo lá. Só que a gente, de novo, não tem nenhum registro. A gente sabe que o espetáculo foi apresentado e ele consta da apresentação oficial dos eventos de Paris em 25, mas também não sobrou nada. Tá? Paralelamente, no Brasil, a gente tem um artista como o de Cavalcante fazendo figurinos para o Carnaval das Crianças, um balé também com música do Villa-Lobos. Todo esse conjunto está hoje no Museu Nacional de Belas Artes, e a Tarsila e o Oswald de Andrade, também frequentadores dos balés russos em Paris, também chegaram a pensar em um projeto de balé. E, em diferentes ocasiões, houve conversas com Darius Milhaud e com Heitor Villa-Lobos, mas acabou que nenhum dos projetos deu certo. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem o sempre diferente Flávio de Carvalho, que fez o Bailado do Deus Morto em 1932, no que ele chamava do Teatro da Experiência, que foi fechado pela polícia, e ele não se inspirou nos balés russos, mas no expressionismo alemão, nos espetáculos do expressionismo alemão. Tá? Então, quando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1909, ele passou a receber diversas companhias estrangeiras, e o Diaghilev veio para o Brasil com os balés russos em 1913, e a Ana Pavlova, como eu disse para vocês anteriormente, em 1918, se apresentando, inclusive, lá no Recife. Tá? Bom, quem era o diretor do Original Ballet Russo? Era o Vassili de Basil, que, na verdade, eu imagino que, como ele vinha da França, embora ele fosse um russo, eu creio que os franceses falavam Vassili de Basile, porque os franceses tudo, eles colocam o jeito deles de falar. E ele era um coronel, e ele se apresentava como coronel. O Original Ballet Russo, ele foi criado, como eu disse anteriormente, logo após a morte do Diaghilev, quando existiam dois diretores, que era o Basil e o René Blum. Só que eles brigam, e aí são criados dois balés descendentes do balé russo, o balé russo de Monte Carlo e o Original Ballet Russo do Coronel. Tá? Bom, quando tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial,
o que acontece? Eles não podem se apresentar na Europa. Então, como eles não podem se apresentar na Europa, eles veem a América como o grande destino das suas companhias. E o Coronel Brasil ele tinha uma visão empresarial impressionante. Então, ele fazia parcerias para as apresentações, ele usava as orquestras locais e ele tinha interesse por incluir novas pesquisas dessas danças diferentes que ele vinha nos locais para incluir no repertório da companhia. Então, ele se apresentava no Uruguai, em Buenos Aires, em Cuba, mas a presença maior do Original Ballet acabou sendo em Cuba e no Brasil. Tá? Bom, o Original Ballet ele fez 3 grandes temporadas no Rio de Janeiro, em 42, em 44 e em 46. E encantou o público carioca com obras famosíssimas, como Lago dos Cisnes, Copélia, Lecilfide, Petrústica e Os Presságios. A companhia tinha cerca de 150 pessoas trabalhando, de várias nacionalidades. Tem um texto super divertido de uma jornalista que vê um ensaio e ela comenta sobre todos os artistas falando línguas diferentes. Né? Aqui a gente tem a grande bailarina, que era a Tatiana Leskova, que o Basil perdeu para o Brasil, porque ela acabou se apaixonando por um brasileiro, ficou aqui e foi a responsável por criar a primeira companhia de dança brasileira, a primeira coisa particular, a primeira companhia de dança clássica vai ser feita pela Tatiana Leskova. Na década de 40, o Getúlio Vargas estava investindo muito na valorização dos temas nacionais. Ele queria, com as palavras de Mário de Andrade, abrasileirar o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma demanda por exotismo, principalmente nos Estados Unidos, que também estava querendo fazer uma política de boa vizinhança com o Brasil, por causa da guerra. E um grande exemplo foi a Eros Volúzia. A Eros Volúzia, que vocês estão vendo aqui nessa capa da live, ela chegou a ser contratada pela Metro Goldwyn Mayer. Ficou lá um tempo, mas ela resolveu ficar no Brasil. A Eros Volúzia, que é uma pessoa que merecia um resgate, ela era filha da Gilca Machado, a grande poetisa, um pouco erótica. Só uma pessoa como a Gilca Machado daria para sua filha o nome de Eros Volúzia. Né? Bom, aí, continuando aqui, a gente, então, tem todo o contexto delineado. Né? O Original Ballet Russe estava sempre vindo para cá, tinha contato, queria esse exotismo, queria essas coisas particulares, então a gente tinha um contexto favorável, e aí, então, o Guilherme de Almeida começa, em 1941, a conversar com o Basil, e ele sugere um argumento de um espetáculo baseado nas lendas indígenas, que o coronel se encanta imediatamente. E ele então, sugere ter como personagens Guaraci, o Sol, Jaci, a Lua e Yara, a deusa das águas. Lembrando a vocês, o Guilherme de Almeida era um poeta, escritor e jornalista que foi um ativo participante da Semana de 22, foi diretor da revista Claxon e foi o primeiro poeta modernista a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1930. E, já nos anos 50, ele viria a ser conhecido como o príncipe dos poetas. Tá? O Portinari é convidado para fazer os cenários e figurinos, porque ele tinha acabado de chegar de um enorme sucesso nos Estados Unidos com a sua individual no MoMA, em 1940. Aliás, eu vou fazer uma pausinha aqui para falar para vocês que o projeto Portinari desenvolveu uma coisa sensacional, que é uma visita à exposição de 1940, que vale a pena ver. Então, você entra lá e você consegue fazer a visita e ver todas as obras que estavam lá numa sala de exposição, como se você estivesse visitando essa exposição em 1940. O trabalho do Portinari, nesse momento, já estava totalmente impregnado de uma demanda social, contando a saga da seca e dos retirantes. São temas que ele acabaria levando
para o espetáculo, né? O músico era o Mignone, que também estava engajado num projeto de popularizar ou abrasileirar a música de concerto. Então, para isso, por exemplo, uma das táticas dele era inserir o violão junto com a orquestra. E ele acabou sendo o compositor responsável pela parte musical do Balé Iara, e, ao que se sabe, houve uma participação do Heitor Villa-Lobos nessa construção. Tá? E aí, o coreógrafo era o Ivo Vania Psota, que era um bailarino e coreógrafo tcheco. Eu descobri na pesquisa que o Vania é considerado uma lenda da dança. Ele era um bailarino excepcional e, como coreógrafo, ele foi o formador de inúmeros talentos da dança. E ele pegou o argumento do Guilherme de Almeida e, na verdade, foi ele que transformou isso num libreto para a dança, porque, naturalmente, o Guilherme de Almeida não tinha prática para isso. Mas, principalmente, ele teve um intenso e produtivo contato com o Portinari e com a obra do Portinari. A obra do Portinari foi um guia para o Psota desenvolver a coreografia do espetáculo. Aqui a gente tem um anúncio que aparece, que é uma matéria que aparece no Globo em 1944, vocês veem que a gente já está em 44, e então eles estão todos vendo já a produção do Portinari para o espetáculo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, um recorte daquela imagem, então a gente tem o Basil, tem o Portinari, o Mignone e o Psota, junto aqui de todos os desenhos, tanto dos cenários quanto dos figurinos do espetáculo. Bom, o espetáculo ele foi criado em 2 atos e 5 quadros. Há um pouco de controvérsia. Alguns dizem que são 5 quadros, outros que são 4 quadros. E a história se situava no Ceará e narrava o encontro de Ara, a deusa das águas, com Guaraci, o sol, e Jaci, a lua. A história começava num cenário de fartura, mas, segundo a lenda, a Iara atraía as pessoas para a morte, o sol acabava secando as águas e a abundância acabava. Com isso vinha a seca, a miséria, a morte das crianças e o sofrimento dos retirantes. Na imagem, a gente tem aqui a Tatiana Stepanova e o Oleg Tupin, respectivamente, Iara e o Sol, Guaraci, o Sol, numa imagem que eu consegui captar de um site assim, falando sobre o Vânia Psota, por isso é que ainda tem esses simbolinhos assim, mas eu achei que a imagem valia totalmente a pena, principalmente porque a gente consegue ver muito bem aqui os figurinos, e essas são imagens que foram feitas para a divulgação do espetáculo, não são imagens de cena. Tá? Aqui a gente tem a estreia do espetáculo, que aconteceu no dia 31 de julho de 1946, no Teatro Municipal de São Paulo, sem a presença do Portinari, porque ele estava preparando a sua exposição em Paris, que abriu quase que ao mesmo tempo. A seguir, ele foi para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e, logo em seguida, para o Teatro Colón, em Buenos Aires, como eu disse anteriormente, itinerou para várias cidades dos Estados Unidos. Tá? Aqui a gente tem um projeto para o cenário criado pelo Portinari. Ele criou 5 cenários e 40 figurinos para o Balé Iara. E toda a caracterização idealizada por ele acabou colocando em cena uma festa. A cena inicial é uma festa, com personagens do povo, como o vaqueiro, as crianças, os noivos, a boba e animais típicos, como o burrinho, o boi, o tucano. Aqui eu estou mostrando para vocês um cenário que a gente não tem mais a localização desse desenho que ele fez, preparatório para o cenário, que naturalmente o cenário em si foi pintado por outra pessoa, por um aderecista, que, aliás, ficou amigo do Portinari, até dentro do site do Projeto Portinari tem uma correspondência entre eles. E, só para vocês terem uma ideia de cor,
eu coloquei uma imagem que é um referencial de cor. Aqui, olha, voltando, aqui vocês têm a imagem e aqui vocês têm um referencial de cor. Por quê? Porque também numa das matérias que eu li da época, a jornalista fala que o Portinari insistia muito no azul, que tinha que ter esse azul muito forte do céu. Tá? Bom, aqui a gente tem uma imagem, voltando aqui só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem o cenário inteiro, aqui a gente tem uma referência de cor, e aqui a gente tem já o espetáculo em si, esse momento da festa. Tá? Aqui a gente tem os figurinos para os noivos, que estão imagens que eu peguei do projeto Portinari. Tá? Aqui a gente tem outra cena dos noivos, com essa blackface, né? Porque, naturalmente, os bailarinos eram todos russos, ou a grande maioria era russa, e então o Portinari aponta uma imagem de negros que o Psota segue, então, usando a blackface, hoje tão criticada, mas na época muito usada. Tá? Aqui ainda uma outra cena dos noivos, dessa cena inicial da festa. Aqui, quando aparecem os animais, aqui o tucano, o burrinho que está um pouco atrás, aqui um cenário, um figurino do tucano, também do projeto Portinari, e aqui a gente tem outras imagens do povo, figurinos que ele criou para esse momento de festa, que estão hoje no acervo da Almeida e Deio Galeria de Arte. Então, a gente tem aqui as indicações dele de como as pessoas deveriam se vestir para o Psota, um músico, aqui o Curupira, que participa também desse primeiro momento, outra imagem do povo, a imagem da boba, e aí a gente tem já um segundo cenário. Né? A gente, como tudo se perdeu, como a gente não tem mais nenhum argumento para poder estudar, não se tem mais o argumento do Guilherme de Almeida e nem a música, a partitura do Mignone, então, na verdade, a gente tem uma ideia, mais ou menos, a partir da leitura de texto, de como o espetáculo se desenrolou. Mas, naturalmente, podem haver erros. Mas, enfim, isso acontece. Há uma mudança de cenário com a chegada dos protagonistas Iara e Coraci. Esse óleo sobre cartão também integra atualmente o acervo da galeria. Tá? E aqui aparece o cenário em ação com o figurino ainda completo, porque, na verdade, tem essa imagem da roupa completa que ela usa, aqui a gente tem, em algum momento ela tira essa sobressaia e fica só com aquela primeira imagem, como eu mostrei para vocês. Então, na história, a Iara reina no fundo dos rios, e olha que curioso, é um mito andrógeno. Quando mulher, ela aparece como uma linda jovem de cabelos de ouro. Quando homem, ele é um musculoso rapaz moreno que seduz as jovens na beira do rio em noites de lua cheia. É meio que uma mistura, né, do Boto com a Iara. Tá? Bom, aqui tem o figurino do Portinari, também da galeria, tá? Que é lindíssimo esse figurino. Eu vou bater aqui rapidinho para vocês verem aqui o figurino dela. Tá? E aqui depois o segundo momento, em que já é sem aquela sobressaia, numa foto também de divulgação desse fotógrafo que não era brasileiro. Tá? Bom, aqui o figurino do sol, do bailarino aqui, como vocês veem. Tá? Aqui, de novo, ele, já uma imagem mais lateral, com o cenário que eu mostrei anteriormente para vocês. E agora a gente tem um outro cenário, que também está desaparecido. Tá? Então, esse outro cenário se desenvolve essa cena
do Quaraci e a Iara, e logo em seguida a gente tem, ainda nesse mesmo cenário, a Iara, a Jaci, a Lua, que é essa moça loira, e as águas. Então, as águas são essas, representam as águas, as bailarinas ao fundo, para a qual ele também criou esse figurino, o Portinari. Vocês veem que elas têm esses tecidos, né, nos braços que o Portinari aqui aponta. Tá? Aqui, olha, gente, olha a qualidade desse bailarino, olha o salto que esse bailarino dá. Era uma companhia realmente muito importante na época. Tá? E aí, então, começa a outra parte do espetáculo, e que, então, realmente vai começar a seca, e os cenários passam a representar a aridez da terra com essas ossadas ao sol. Esse cenário acabou sendo muito utilizado em cena, é um cenário super desolado, e é nele que vão surgir os personagens como o cangaceiro, o beato e os retirantes, aí com todas as suas roupas remendadas. Tá? Então, aqui a gente tem a cena desse cenário, que também integra a coleção da Almeida e Dale. Aqui, olha, o Teatro Municipal de São Paulo, e a gente tem o cangaceiro, e agora a gente vai começar a ver alguns dos figurinos, dois que vocês veem exatamente nessa cena. O bandoleiro, né? Olha só aqui o apontamento, e o povo, que é essa mulher que está representada, que está atrás. Né? E aí a gente vai por outros figurinos. Olha que lindo que é esse figurino que o Portinari vai apontando. A criança, aqui o homem carregando o famoso baúzinho que vai estar presente em várias obras do Portinari. E é esse apontamento de cena, esse é mais um apontamento de cena, da forma como as pessoas carregariam esse caixão nesse enterro. Então, ele faz esse enterro e vai fazer também o enterro na rede. Aqui a gente tem o Beato, que vai ser um personagem super importante dentro do espetáculo, tá? E aqui o enterro na rede, que ele também faz mais do que um figurino, isso é um apontamento de cena. Tá? Essa é a cena final do espetáculo. O personagem principal que vocês estão vendo aqui é o Beato, aqui representado nesse figurino. Né? E aqui a estreia do bailado. O balé fez um grande sucesso, foi muito aplaudido pela crítica e também pelo público. Houve vozes dissonantes, gente que não gostou de ver esse quadro da terra flagelada apresentado no espetáculo. Né? A gente continua hoje, tantos anos depois, em 2021, a gente continua tendo gente que não quer que a gente veja a realidade, faz parte do mundo. Né? Bom, enfim, o espetáculo estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, logo em seguida, no dia 16 de agosto de 46. Tá? Bom, para criar a coreografia, o Psotta se inspirou, como eu disse anteriormente para vocês, na obra do Portinari, usando não apenas os seus cenários e figurinos, mas ele se referenciou em elementos presentes nos trabalhos do Portinari. Então, ele vai usar a imagem das crianças pulando carniça, ele vai usar a imagem do enterro na rede, a imagem das cenas do Retirantes, a própria imagem da festa, como vocês estão vendo aqui. E eles ficaram muito amigos. Então, o Portinari deu para o Psotta 2 originais de cenários e 12 das aquarelas dos figurinos. Mas o Psotta faleceu em 1952 e esses originais se perderam e ficaram desaparecidos. 40 anos depois, uma parte desse material foi localizado na Alemanha, depois de ter transitado pela Tchecoslováquia, França
Estados Unidos. E, em 1994, a Christie juntou esse material e fez um leilão e vendeu uma parte desse material. Posteriormente, a Galeria Almeida e Deio comprou parte também desse material e tem hoje, no seu acervo, 18 aquarelas dos figurinos e 3 dos óleos sobre cartão projetados para os cenários. Infelizmente, continuam desaparecidos o libreto do Guilherme de Almeida e a partitura do Francisco Mignone. A gente pôde reconstituir tudo isso que vocês viram hoje graças ao projeto Portinari, porque lá, se vocês entrarem no projeto Portinari e pedirem Balé Iara, vocês encontrarão todo esse material, as fotografias, as imagens, as reportagens de jornal, e foi em todo esse material que eu me baseei e estudei para poder ter apresentado isso para vocês. Aí, finalizando, em 1997, o Balé da Cidade de São Paulo apresentou o espetáculo Baile na Roça, em homenagem a Portinari. Originalmente, eles tinham, na verdade, a ideia de recriar o Balé Iara. Eu conversei diretamente com o Zé Posse Neto, que é uma pessoa muito amiga, e o Posse me contou que, originalmente, eles pretendiam, sim, refazer o Balé Iara. Só que, como não existia mais nem a partitura, como não existia mais o argumento original, e como, principalmente, ao que ele me disse, como ele foi encenado por uma companhia russa, não tinha mais nenhum bailarino brasileiro que pudesse aqui estar contando como que o Psotta tinha concebido realmente a coreografia. Existem apenas as fotografias que são um pouco dispersas. Então, o que o Posse fez? Ele decidiu manter a estrutura do espetáculo, dividindo em 5 cenas, e ele deu a vários coreógrafos, a cada um dos coreógrafos, uma dessas cenas. Então, a Ana Teixeira fez uma coreografia, o Robson Lourenço outra, Lilia Shaw, Cláudia Palma e Raimundo Costa. A música era do Jacques Morelenbaum, do Egberto Gismonti, do Hermeto Pascoal e do Sérgio Assad, e os figurinos do Lino Villaventura. Segundo me contou o Posse, foi o maior sucesso de todos os espetáculos que ele fez no período em que ele trabalhou como diretor do Balé da Cidade de São Paulo. Então, essa junção do Portinari com a dança continua dando os frutos, mesmo tão pertinho, em 1997. Eu espero que vocês tenham gostado de toda essa história e, se quiserem ver as obras, vocês podem ir mais detalhadamente, vocês podem ir no Viewing Room da Galeria Almeida e Deio, que, sob o nome Balé Iara, estão todas as obras lá. Muito obrigado pela presença, adorei conversar com vocês e espero que vocês apreciem. Até logo!